nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. E aí, qual foi a resposta? Sim. Agora melhorou, porque olhando daqui de cima não parecia não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pastora falou sobre perdas, né? Eu, mês passado, perdi a minha irmã. E eu coloquei na minha lista de gratidão, a minha gratidão por Deus, não por ter perdido ela, mas porque eu sei para onde ela foi. Só que ela quis ir antes, ela correu na minha frente, apesar de ser mais nova, ela correu, né? Mas eu me alegro no Senhor porque eu sei para onde a minha irmã foi. Ela está agora nos ouvindo, nos vendo, sentada, deitada no colo do Pai. Amém? E, irmãos, falando um pouco sobre isso, o que ela mais gostava era exatamente de estar na igreja. Ela era uma pastora, ela cuidava dos louvores também da igreja, e o que ela gostava mesmo, ela se alegrava de estar na casa do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Mas o assunto hoje é outro, irmãos. Bíblia na mão? Deixa eu ver. A minha está aqui. Deixa eu ver. Bíblia na mão. Quem não tem a Bíblia escrita, serve no celular também. E eu quero compartilhar uma experiência com vocês, trazendo para a nossa vida, inspirá-los, na verdade, porque eu já estou sendo inspirado, porque quando eu trago uma palavra aqui para vocês, ela já vem falando comigo há muito tempo. Então, o Senhor já falou comigo e eu quero agora inspirar vocês. E eu quero compartilhar a experiência de um irmão precioso nosso, que chamava Oséias. Quem arrisca o nome dele agora? Depois de Oséias. Josué. Moisés mudou o nome de Josué. O interessante é que depois que o nome de Josué foi mudado, ele ficou conhecido, Ricardo. Antes Oséias. Oséias, sobrinho de Moisés. E aí Moisés muda o nome dele para Josué. E aí ele se torna um cara conhecido. Por ele mesmo? Não. Por conta do Senhor que vivia na vida dele. Josué 1. A gente vai ler alguns versículos dessa experiência de Josué. Josué, aos 85 anos de idade, recebe uma missão difícil, importante, fundamental para a história de uma nação. O povo havia caminhado durante 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Vivendo da dependência de Deus. Dia
e noite. E aí chegaram às margens do Rio Jordão, do outro lado a terra prometida. E aí Moisés, que ia à frente do povo, guiando o povo, nesses 40 anos, morreu. Moisés morreu. Josué tinha 85 anos aproximadamente. E aí, olha só, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, e eu sei que Ele já está falando. E eu queria que vocês orassem por mim, para que eu seja a boca de Deus nessa manhã aqui. Amém? Amém, eu recebo. Irmãos, ao longo da nossa vida, como Josué, nós recebemos uma série de missões, ou desafios, ou responsabilidades. E muitas vezes nós nos sentimos fracos ou incapazes de realizar aquilo que, as incumbências que nós recebemos ao longo da nossa vida. Josué, durante a vida dele, ele foi treinado para esse momento. Mas até então ele não sabia se Deus realmente o escolheria ou escolheria uma outra pessoa. Quem define é Deus. Ele foi treinado espiritualmente, militarmente, para assumir essa posição. Mas a certeza mesmo viria só de Deus. E aí, chegou o dia. Deus fala com ele, fala: prepare-se, você e todo esse povo, para atravessar o Jordão. Vocês vão entrar na terra que eu prometi. Só que Josué já sabia que as coisas não seriam tão simples assim. Não seria tão simples, como não são na nossa vida. Nós recebemos inúmeros desafios, missões, responsabilidades. Quer ver? Ser bons mordomos do que Deus nos confiou. Levar nossos filhos a Cristo. Abençoar nossa família, natural, espiritual. Ser provedor da nossa casa. Vai vendo aí, se alguma coisa cabe a você. Honrar os nossos compromissos. São muitos desafios, irmãos, que nós recebemos todos os dias na nossa vida. E muitas vezes você e eu nos encontramos numa situação assim: eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta não, é muita coisa para mim. E as pessoas sem Deus normalmente acabam fazendo coisas que não deveriam, porque realmente entra nessa paranoia que não vai conseguir, não é capaz. Imaginem a cabeça de Josué. Chegou o momento, ele olha para trás, mais de 3 milhões de pessoas dependendo dele, das decisões que ele tomar. O que ele ia fazer? Mas, irmãos, em momento algum, Deus deixou Josué sozinho. Em momento algum,
Deus nos deixa sozinhos. Não importa o que você vive, não importa o que você precisa resolver, não importa a missão que você tem para cumprir, Deus nunca te deixará sozinho. E Deus dá uma palavra para Josué, que fez toda a diferença no sucesso de Josué, para o cumprimento da missão. Josué 1, verso 5. Vá acompanhando aí, deixa a Bíblia aberta. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Será que Deus mudou, irmãos, do tempo de Josué para cá? Será que ele mudou de alguma maneira? Ele falou, não, isso foi com Josué, comigo é diferente. Será que é assim? Não. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Irmãos, eu guardei isso no meu coração. Nunca Ele vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Ainda que a sua mãe te abandone, eu não te abandonarei, diz o Senhor. Amém? O sucesso de Josué nessa empreitada foi que ele confiou na palavra do Senhor. Ele guardou a palavra, tomou posse da palavra e viveu a palavra. Amém? Esse foi a diferença. Não existe segredo nenhum no sucesso de Josué, um jovem desconhecido, até que Moisés troca o nome dele para Josué. Como Deus um dia trocará o seu nome e o meu nome, e receberemos um nome glorioso. Isso fará toda a diferença, como fez a vida de Josué. E Josué se encontra com Deus e Deus dá essa missão para ele. Você e todo esse povo atravessa o Jordão. Josué podia questionar Deus, falar, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Olha só, o tanto de gente aqui. Como é que eu vou fazer com esse povo? Meu tio morreu. Ele que estava acostumado a levar esse povo, eu não. E agora? Verso 7, a parte A do versículo. Primeiro princípio que Deus deixa para a vida de Josué, para que ele consiga cumprir a missão. E isso serve para você e para mim também. A parte A do verso 7 diz assim: somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Irmãos, você e eu precisamos, se eu creio em Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu ouço a Deus, a minha parte é tomar posse e crer na palavra de Deus. Não ouvir outras vozes. Não ouvir aquela voz que fala, olha, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, isso é muito pesado para você. Se Deus falou para você fazer, vai, faz, porque Ele é com você, Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai deixar você passar vergonha, porque Ele é contigo todos os dias da sua vida e da minha também. Agora, qual vozes que nós ouvimos? Se Deus te deu algo para fazer na sua vida natural, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira, Ele já te capacitou, como capacitou Josué, irmãos. Ele não vai colocar o recurso dele em saco furado.
Ele já capacitou e sabe que você vai dar conta porque Ele é contigo. Não por conta da sua força, do seu conhecimento, da sua garra, da sua vontade. Não, por conta da presença dEle na sua vida e na minha vida. E Ele é fiel, irmãos, para cumprir a palavra dEle. Portanto, se Ele falou faça, faça. Se Ele falou não faça, não faça. Se Ele falou espere, espera. Agora, se Deus não falou, aí você está por conta e risco. Josué não. Ele recebeu um direcionamento do Pai, diretamente do Pai, do Criador, que disse para ele: Josué, essa missão é sua, não é do teu vizinho. Mas, seja forte e corajoso. Por que será que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso? Porque Deus sabia o que viria pela frente. Como Ele sabe hoje o que vem pela frente na nossa vida. O que nós enfrentamos e vamos enfrentar. E Ele diz para você e para mim nessa manhã: seja forte e corajoso. Irmãos, muitas vezes eu ouço coisas, eu vejo coisas que me assustam um pouco com relação ao cristianismo, que se o diabo bater o pé assim, olha, os crentes correm e se apavoram e fogem, sabe? E o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso. Ah, mas está difícil, eu perdi o emprego, Ronaldo, o Senhor vai te dar um melhor. Mas eu estou doente, o Senhor vai te curar. Eu estou triste, o Senhor vai te alegrar. Eu não posso, o Senhor fala: você pode. Porque em Cristo Jesus, você e eu podemos todas as coisas. Amém? Irmãos, tome posse da palavra de Deus. Não ouça outras vozes, ouça Deus. Tome posse, ponha em prática a palavra. E eu escrevo assim: seja irresistível. Fortaleça-se na palavra. O tema que nós estamos tratando aqui já faz um tempão, é sobre a graça irresistível. E o Senhor fala assim: Josué, ninguém vai poder te resistir. Por você não, porque eu serei com você todos os dias da sua vida. Irmãos, isso é poderoso, é precioso. E eu preciso tomar posse para a minha vida. No dia a dia, amanhã é segunda-feira, a gente não vai estar aqui. Aí que você coloca em prática a tua fé. E é aí que você coloca em prática o que você ouviu de Deus. É aí. Aqui é fácil, irmãos. No dia a dia, o Senhor falou: olha, somente seja forte e corajoso. A parte B do versículo, Josué 1:7, a parte B do versículo, diz assim: não se desvie dela. De quem? Da palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você for. Segundo o princípio que Deus colocou para Josué. Olha que interessante, Deus não deu nenhuma estratégia para Josué de como vencer os inimigos, de como fazer os muros caírem ali naquele momento. Não, Josué falou assim: olha, Deus falou assim, só não se desvia da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Coloque-a em prática, que é muitas vezes que nós nos deparamos com alguma situação difícil e a gente não coloca em prática a palavra que você ouviu às vezes a vida inteira, Andréia. E aí você se vê numa situação complicada e você não põe em prática a palavra. E Deus fala para Josué: Josué, você quer ter sucesso? Coloca em prática a palavra. Seja irresistível, pratique a palavra. Eu criei, eu ouvi, eu li a palavra, eu estudei a palavra, e agora? Pratique a palavra. Coloca ela em prática na sua vida, no seu dia a dia. E tudo aquilo que você precisar resolver, Deus vai te abençoar e vai te dar a vitória. Se você colocá-lo na frente,
Se você ouvir a palavra, praticar a palavra, você será irresistível. E você vai vencer e vai conquistar Canaã. Amém? E eu já estou aqui caminhando para o fim, irmãos, porque Deus é muito simples, nós complicamos as coisas. Ele chama o irmão Oséias, aí Josué, fala para ele, olha, faça isso, ó, fortaleça-se na palavra, seja forte na palavra, seja corajoso na palavra. Aí ele fala, pratique a palavra, Josué. Pratique a palavra e você será bem-sucedido. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho ali. Olha, não é bem assim. Pratica a palavra. Ponha em prática aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você ora. Confie em Deus. Não ouça outras vozes que não vêm dele. Ouça a Deus e você será bem-sucedido. E eu também. Irmãos, eu estou fazendo a minha lista de gratidão já faz uma semana. Eu deixei lá no computador, porque aquele papelzinho lá não dá, é pequeno. Então é só para ter uma ideia, né? Aquela listinha. E aí eu coloco lá no computador e eu vou colocando. E a lista vai crescendo. Aí eu fico pensando assim, quantas coisas boas que o Senhor fez. Mas se eu ouvir outras vozes, eu vou pensar só naquilo que é ruim. Olha, aconteceu isso, quebrou aquilo, não deu certo aquele outro. Mas quando eu coloco no papel e eu vejo tudo aquilo que Deus fez na minha vida e naqueles que estão próximos a mim, puxa, como Deus é bom. Como a misericórdia dele dura para sempre. Que apesar de mim, Deus continua sendo fiel e fazendo as coisas a meu favor. E foi assim na vida do irmão Josué. Irmãos, imagina aquela cena. Se coloca no lugar de Josué. Todo o povo tinha uma confiança extrema em Moisés. E mesmo assim, tinha um monte de problema. Aí morre Moisés. Agora é Josué. Mas quem é esse Josué? Não era Oséias esse cara aí? Agora é Josué. Quem é esse Josué? Ah, eu sei que ele é sobrinho de Moisés. Ah, tá. Mas e aí? Aí ele está lá, de frente para o Jordão, com todo aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas para atravessar o rio. E aí mais para frente um pouco tem Jericó. Agora vocês vão e tomem Jericó. Como assim? Como tomar Jericó? Jericó tem muralhas tão altas que são praticamente intransponíveis. E do lado de lá tem o exército deles também. Então, se a gente conseguir invadir, a gente tem que vencer o exército deles ainda. E aí Deus fala para Josué, Josué, pega o exército e dá durante 7 dias, rodeia as muralhas de Jericó. Imagina, o primeiro dia, aquele exército rodeando a cidade e nada acontece. O segundo dia, rodeia a cidade e nada acontece. O terceiro dia, e aí já começa o zum, zum, zum. E, rapaz, isso aí não vai dar nada, não. Acho que não vai dar certo esse negócio, não. Já estou cansado aqui, rodeando a cidade e nada acontece. E a cabeça de Josué, Deus, tem certeza que é isso mesmo? Olha só, se não der certo, vão me matar aqui. Olha a situação aqui. Imagina a cabeça de Josué. Porque a gente que está lendo aqui é fácil. Mas quem viveu lá, e rodeia a cidade, e rodeia a cidade. E no 7º dia, os muros caíram. E foi uma grande vitória. Josué foi lembrado, e é lembrado até hoje por conta dessa vitória. Simplesmente ele obedeceu a Deus. Era algo esquisito? Era.
qual que era a situação normal de um general de guerra? Eu vou lá, vou tentar derrubar alguma coisa, arrebentar o muro, quebrar o muro e vou entrar. Não, não, Deus falou só rodeia. Rodeia. Muitas vezes Deus vai pedir para nós coisas que nos parecem difíceis, parecem estranhas, mas a vitória é certa, irmãos. Se você cumprir e eu cumprir, o Senhor vai dar vitória. Creia nisso. Eu não sei porque Deus mandou eu fazer isso. Faça, porque você vai receber a vitória. Creia, pratique a palavra, espere a vitória que vai vir. É certa, é líquida, é certa. O Senhor não tem achismo. Se Ele falar para você, faça, faça. Não faça, não faça. Espera mais um pouco. Andréia, não, mas eu vou ficar rodeando a cidade. Não, vamos de uma vez, vai cansar os cavalos, vai cansar o povo. Não, vamos de uma vez. O Senhor falou, só dá a volta, só dá a volta. Mas, gente, isso é muito estranho. Mas Deus trabalha por caminhos diferentes dos nossos. E a vitória dele é muito maior do que aquela que nós esperamos, irmãos. Basta eu crer e praticar a palavra. Seja forte, corajoso, pratique a palavra, ponha em prática a sua fé, ouça a voz de Deus, não outras vozes que querem colocar você para baixo, querem diminuir você, e você não é qualquer um, você é menina dos olhos do Senhor, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Irmãos, não deixa ninguém, nem o diabo, diminuir você. Você é filho de Deus, filha de Deus, príncipe herdeiro de Deus. Não deixa o diabo enganar você. Não deixa aqueles murmuradores de plantão desanimar você. Irmãos, não se desanime, o inferno está cheio de gente desanimada. Não precisa mais ninguém lá desanimado, já tem um monte de gente desanimada no inferno. Irmãos, nós somos filhos de Deus, herdeiros dele. Temos a palavra a nosso favor. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, Andréia. Muito maior. Eu preciso crer e colocar em prática isso. Eu não posso simplesmente ouvir, ler e achar muito bonito uma história, um romance, uma história policial. Não é nada disso, é história de vida, de alguém que morreu e se entregou por nós, para que nós vivêssemos em novidade de vida hoje, vivêssemos em vitória hoje, como foi na vida de Josué. Ele também é conosco e nós venceremos. Não importa a muralha, não importa o inimigo, não importa o deserto, importa que Cristo nunca nos deixará e nunca nos abandonará, irmãos. Nunca. Ele está dizendo aqui nunca. Nunca é nunca. Nunca é nunca. E mesmo, irmãos, e mesmo que você e eu passamos por lutas, por dificuldades, Ele está conosco. E Ele nos carrega no colo. Ele carrega você e eu no colo. Ele não deixa você passar sozinho. E às vezes a luta que vem para você e para mim é para nos ajudar a crescer, a amadurecer. Não é para destruir. O diabo destrói. Deus levanta, exalta, edifica. É isso que Ele faz. Então, se você e eu hoje vivemos uma dificuldade, uma luta, creia que é para o seu crescimento, para o meu crescimento. E você não deve, não pode ficar murmurando e se enfiar debaixo da mesa e ficar chorando pelos cantos. Porque o Senhor fala para você e para mim, seja forte e corajoso. Porque isso vai passar. Porque isso vai passar, essa luta vai passar, esse desafio você vai vencer, essa missão você vai cumprir e você vai receber a vitória em Cristo Jesus. E quando isso acontecer, irmão, quando isso acontecer, o diabo vai ser envergonhado, como ele sempre foi. E o lugar dele não é na sua vida, na minha vida, é no inferno. Ele e os seus demônios. Lá é o lugar dele, não na nossa vida. Agora, eu não posso dar lugar para ele, irmãos. O Senhor fala, não deis lugar ao diabo. Aí, sabe onde eu dou lugar? Aqui, ó. Eu dou lugar aqui, ó. E ele trabalha, hein? E ele trabalha.
Não deis lugar ao diabo. Ouça a voz de Deus. E prepare-se para ver os muros caírem. Não é assim? Não é assim, Rê? Não caiu os muros? É assim. É assim. E para a gente finalizar aqui, orar, verso 9. E o Senhor aqui completa esses 3 princípios para a vitória na vida de Josué e de todo o povo israelita. Havia uma promessa. Cabia ao povo tomar posse ou não. O Senhor tem promessas para você e para mim. Cabe a nós tomarmos posse ou não. Era impossível aquela vitória? Era impossível? Era. Mas Deus torna impossível impossível. Porque Ele diz que não há impossíveis para Ele. Se Ele falou, se Ele prometeu, se Ele mandou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas está demorando. A Bíblia diz que para Ele um dia são como 1000 anos como um dia. Então, não sei, o tempo eu não sei. Mas Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir. Josué 1, verso 9. E ele reforça aqui, gente. Ele reforça. E eu peço que realmente vocês tomem posse da palavra e coloquem em prática na vida de vocês. Não hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, um ano. Porque, irmãos, nós não sabemos o que nos espera. O Senhor sabe. E Ele fala assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime pelo amor de Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, e tem promessa ainda aqui no final. Ele fala para você e para mim e reforça. Olha, não foi eu que mandei você fazer? Seja forte e corajoso. Porque eu nunca vou te deixar. E por onde você andar, você vai prosperar. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas espera. Eu vou falar com você. Eu vou dizer para você como é ou como não é. Irmãos, não coloque a sua mão na frente da mão de Deus. Não coloque a sua mão na frente da mão dele. Deixa Ele guiar você. Não você querer guiar a Deus. Deixa Ele levar você. Não você querer levar a Deus. E você será bem-sucedido em tudo. A palavra fala, em tudo o que você fizer. Irmãos, faz um tempo que eu venho orando para falar sobre isso com vocês, porque eu vejo no nosso meio evangélico, não aqui só, em geral, muito cristão desanimado, muito cristão apavorado, muito cristão sem coragem. E aí eu tomo para a minha vida, a vida de Josué, a experiência de Josué, quando Deus fala para ele, olha, somente seja forte e corajoso, o resto é comigo. O resto eu vou fazer, eu não prometi que eu ia fazer, eu vou fazer. Seja forte e corajoso, mas está demorando. Mas eu acho que não vai dar, mas está difícil, olha isso aí, olha, é muito difícil, não vai dar. Eu não ordenei para você? Seja forte e corajoso. Pratique a palavra, irmãos. Fortaleça-se na palavra. Anime-se, seja corajoso e Deus te dará a vitória. E Deus te dará a vitória maior do que aquela que você esperava. Porque a vitória foi muito maior do que todo aquele povo poderia imaginar. Seja forte e corajoso. Irmãos, coloque a mão no seu coração.
curve a sua fronte. E eu quero, junto com você nessa manhã, você ora aí, eu oro aqui, entregar nas mãos do Senhor, aquele que tudo pode, aquele que é fiel para cumprir. Tudo aquilo que você nessa manhã acha que é tão difícil para você resolver, que você não tem condição, que você não foi capacitado para isso, que você se acha incapaz de resolver. Essa missão que você tem, essa responsabilidade, esse desafio que você tem, e você está achando que é pesado demais para você. E nessa manhã, a gente vai deixar na mão daquele que pode todas as coisas. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, os nossos medos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Senhor, as nossas limitações, sabendo que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor é fiel para fazer muito mais além do que eu posso pedir ou pensar. E, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação, na nossa pequenez, a crer. Assim, Senhor, permanecer firmes em Ti, independentemente dos ventos contrários, independentemente, Senhor, das vozes contrárias. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos fazer a Tua vontade, queremos praticar, Senhor, a Tua vontade. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, para que nós não esmurecemos, para que nós não desistimos, para que nós não nos apavoremos, mas que nós sejamos, sim, Senhor, a cada dia, forte, corajoso, fiel a Ti, crentes verdadeiros, Senhor, que creem em Ti, na Tua palavra, que buscam, Senhor, a Tua vontade, porque é certo, Senhor, que a vitória virá muito maior, muito mais profunda do que aquilo que a gente imaginava, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós vamos colocar ainda neste ano na nossa lista de gratidão muitas vitórias que nós acharíamos impossíveis, mas é porque, Senhor, não é na nossa força, mas é na nossa fé, e é na força do Teu braço que nós vamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor, com uma forte salva de palmas, porque Tu és fiel, Senhor, e a Tua misericórdia, a Tua glória dura para sempre, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.